Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Print Factory, desde o cadastro, recebimento do e-mail e o uso operacional. Inicialmente vocês vão receber, óbvio, depois do cadastro, vocês vão receber um e-mail similar a esse aqui, com um link do aplicativo e vocês vão clicar, para fazer a ativação da conta. Isso é normal, tradicional em praticamente todos os processos. Uma vez que isso vai acontecer, vocês vão cair nessa tela, vão fazer o login e a senha, vão inserir, no caso, o login e a senha, e vão cair nessa tela de suporte e download. Vocês vão baixar esse arquivo, um executável normal, eu já estou com ele aqui baixado. Esse executável aqui, e eu vou executar ele e volto quando estiver pronto. É um processo muito simples, tradicional, como em qualquer outra aplicação, aonde eu vou fazer a instalação disso de modo bem tradicional. Enquanto isso, já se inscreve no canal, vou trazer muito conteúdo aqui sobre o Print Factory, usabilidade, dúvidas, dificuldades no dia a dia, como fazer os processos e também assuntos do mercado de comunicação visual com foco sempre em impressão digital. Bom, então acabou a instalação, como eu falei, é só um clique, instalação básica, vai abrir essa janela aqui. Esse aplicativo é o Software Manager, é ele que controla a licença na nuvem com o servidor do Print Factory. Então, esse Software Manager é onde eu vou instalar a minha licença. Então, um dos meus computadores precisa ser a licença, ser o servidor de licença. É onde esse computador precisa estar conectado sempre à internet, para que o Print Factory faça a conexão com essa máquina e entenda o que todas as máquinas estão online, enfim, e que faça todo o processo de comunicação com o servidor do Print Factory. Aqui eu tenho os ícones dos programas básicos que o Print Factory instala na versão Production, que é o editor, o RIP, o calibrador, o inspetor, o layout e o Zorro Assistente para fazer suporte. Perfeito. Então aqui eu tenho, deixa eu remover aqui, eu tenho que ativar essa licença em algum computador. Ele está pegando o que? Licença aqui, perfeito. Então eu vou ativar essa licença. O que ele vai fazer? Ele vai abrir essa tela para ativar o assistente. Na realidade eu teria que logar, mas ele já encontrou a minha conta logada. Então ele vai aqui, ele já encontrou a minha conta logada. Deixa eu sair daqui, porque eu loguei antes para fazer o acesso. Então, ele já se conectou e ele já está me dizendo que o meu servidor de licença é este computador. Então, eu tenho um servidor de licença, eu tenho o meu computador e eu tenho a nuvem, que é o servidor do Print Factory. Uma vez que estiver funcionando os dois ícones aqui em verde, ele está operante. Aqui eu tenho a versão atual que eu estou utilizando. E agora eu posso fechar isso e abrir o meu RIP. Primeira vez que eu abrir ele, ele vai me listar todos os equipamentos que estão disponíveis na minha conta, que já foi inserido lá na minha conta. Então, aqui eu tenho equipamentos online e tenho equipamentos offline que geram somente PRT. Eu vou conectar aqui na minha Epson S80. É um equipamento online, ele está conectado via cabo de rede. Então eu vou informar o meu IP para ela se conectar com esse equipamento. Ele está configurando ela e está operante. Nos equipamentos que são online, eu vou ter essas informações aqui, que é os níveis do cartucho, a mídia que está carregada
e se tiver alguma mensagem de erro, alguma mensagem de manutenção, ele vai aparecer aqui nessa janela. Aqui nós temos os relógios que são do computador, tá? Então aqui é o CPU do meu PC, do computador que está instalado o Print Factory, e aqui a memória. Então ele vai me mostrar sempre qual a capacidade que eu tenho de memória nesse computador, o uso dela e o CPU. Aqui, como eu estou gravando, estou fazendo vídeo aqui, então ele está consumindo bastante memória. Uma vez que eu clico nesse equipamento, ele abre novamente a janela, onde eu posso trocar as informações aqui de conexão. E aqui eu tenho algumas opções. Tá? Trabalhos simultâneos, eu posso conectar e ripar até 4 trabalhos ao mesmo tempo. Eu vou deixar só 2. Posso alterar a banda de cache e do RIP, né, da memória. Posso fazer, eu vou colocar aqui para deixar todos os trabalhos em espera. Então sempre que eu enviar um trabalho para essa impressora, ela vai ripar e vai ficar aguardando o operador liberar esse arquivo, esse job, né, esse trabalho, para não acontecer da impressora estar operante lá com o material e eu carregar e eu enviar um material errado ou ela não estar disponível. Daqui a pouco tem que avançar o material, tem que substituir, enfim. Tá? Então aqui eu tenho algumas informações que eu posso utilizar para esse equipamento e eles são individuais. Perfeito. Aqui eu preciso fazer algumas configurações iniciais. Então eu vou escolher o idioma, se eu trabalho em centímetros ou milímetros. Tá? Aqui eu posso alterar as informações que vão aparecer aqui na minha tela do meu Print Factory. Tá? E também os ícones que estão disponíveis aqui nessa barra superior. Tá? Aqui eu só troquei para centímetros. Essa aqui é a minha tela inicial do Print Factory. Então eu tenho um equipamento aqui conectado e ó, ele já pegou lá a informação da impressora. Eu tenho uma mídia de 1,51 m disponível nesse equipamento. Aqui eu vou ter a listagem de todos os equipamentos que vão estar instalados. Aqui eu tenho uma pré-visualização e aqui eu tenho a minha tela do RIP, que é a minha fila de impressão. Tá? Como é que eu faço para puxar um arquivo, carregar um arquivo, ripar um arquivo? Então, eu tenho algumas formas. Eu posso adicionar um trabalho aqui pelo menu, eu posso adicionar o trabalho por esse íconezinho de mais, ou eu posso abrir o layout, que é um dos aplicativos nativos do Print Factory. Então eu tenho essas 3 formas de fazer isso. Eu vou abrir aqui pelo ícone. Então ele já vai carregar esse arquivo, ele já vai carregar essa tela para mim puxar esses arquivos. Eu vou pegar um arquivo aqui qualquer. Estou carregando um arquivo aqui. E aí, qual que é as visualizações que eu tenho nessa tela do layout? Então, eu tenho aqui a minha fila de impressão, onde eu posso ir adicionando arquivos, tá? Posso ir adicionando arquivos aqui nessa fila e eu posso ir removendo eles da minha montagem e eles continuam aqui. Estou colocando meus arquivos aqui, disponíveis na minha área de trabalho. Tá? Então vamos começar aqui por cima. A primeira parte da minha área aqui é o tamanho da mídia. Então essas configurações são as nativas do driver da Epson. Isso vai mudar de equipamento para equipamento. Isso tudo é configurável lá no meu RIP, tá? Lá na minha impressora. Então aqui é que eu vou configurar as minhas mídias, tá? Então eu altero essas informações aqui se necessário. Tá? Então aqui eu tenho as margens, eu tenho a largura da mídia que eu já consultei e eu posso vir aqui e consultar o tamanho da mídia que o equipamento está utilizando para equipamentos online, obviamente, né? Equipamentos que trabalham com controlador externa, que geram PRT, não vão ter essa função. Então aqui eu tenho as minhas mídias, eu posso selecionar alguma mídia específica ou eu posso utilizar aqui o equipamento já carregou. Nessa área aqui eu vou ter as informações das impressoras.
Então aqui está me aparecendo uma somente porque eu só tenho um equipamento instalado. Se eu tivesse outros equipamentos, eles iam estar aparecendo aqui. Então escolhi a minha impressora, escolhi os meus grupos de mídia e escolhi o perfil que eu vou utilizar. E aqui, muito importante, eu tenho as formas como o Print Factory vai utilizar para renderizar esses arquivos, tá? Como é que ele vai trabalhar. Sempre disponível Visual Match, é o ideal, que é a forma como o Print Factory utiliza o modo de impressão, né? A renderização. Aqui nós temos o nome do arquivo e as disposições de como é que eu vou fazer para enviar esse arquivo. Como eu vou diagramar ele e disponibilizar ele dentro da minha montagem. Então imagine que aqui eu quero 3 cópias e aqui eu quero 10 cópias. Aqui eu posso organizar, aqui eu vou trabalhar com espaçamento, se eu quero deixar 1 centímetro entre as cópias. E aqui eu tenho as opções de como ele vai fazer o nest desses arquivos, como ele vai disponibilizar. Então, se eu colocar aqui Job Order Free, por exemplo, ele vai manter essa ordem que está aqui na fila, né, na ordem, e eu vou dar um nest aqui, ele vai organizar esses arquivos de forma livre. Tá? Se eu voltar isso, Ctrl Z funciona no Print Factory, tá? Então posso dar Ctrl Z aqui, ele vai retornar à função anterior. Se eu quiser manter os arquivos aqui, eu faço o que? Eu coloco em Job Order No Rotation. Então ele não vai rotar esses arquivos, mas eu preciso fazer isso antes de selecionar aqui. Então ele vai reorganizar os arquivos sem rotacionar o arquivo. Se eu volto para Free, ele vai alterar da melhor forma como ele encontra o aproveitamento. Perfeito? Vamos dizer que eu só quero fazer isso, carregar um arquivo, organizar ele aqui e enviar esse arquivo. Então eu posso enviar ele de forma normal ou em espera. Eu vou colocar normal, apesar de que eu configurei essa máquina lá no RIP para ela trabalhar em pausa. É só para vocês entenderem como é que ele funciona. Kleber Test. Então eu enviei o arquivo, trabalho carregado, o arquivo veio para cá e está aqui na minha fila. O que eu estou carregando? O que está me trazendo de informação aqui, né? O nome do meu trabalho, o nome da impressora, o usuário, o tipo da mídia, data e horário. E aqui ele já está me mostrando o processamento, já processou esses arquivos. Aqui a impressão está aguardando. Lembra que eu configurei ela para manter ela em pausa. Então ela vai ficar aguardando para soltar esse arquivo. E aqui a quantidade de cópias. Então aqui eu já tenho uma pré-visualização desse arquivo. Aqui eu tenho algumas informações desse arquivo. E eu vou mostrar para vocês agora o que a gente consegue fazer aqui na fila antes de soltar esse arquivo para impressão. Se eu clicar 2 vezes nesse arquivo, ou em qualquer um arquivo que esteja na fila, ele vai me trazer informações do arquivo, né, dessa montagem, tá? Qual é a mídia, qual a resolução, né, o modo de saída, qual a variante que ele utilizou, se ele encontrou cores especiais, cores spot, Pantone, então aqui ele já encontrou um white, encontrou um clear, encontrou um cut contorno, tá? Tudo dentro do Print Factory, do PDF, dos PDFs. Aqui os modos de impressão, né, que é as configurações do driver desse perfil. Aqui o layout, como ele está disposto nessa mídia, né, nesse material. Tá? Então os tamanhos originais, os tamanhos de saída e o tamanho da mídia disponível. Então ele vai usar uma mídia de 1,51, vai usar 43 centímetros para fazer a impressão dessa montagem. Aqui eu tenho uma pequena correção de mais 10, menos 10, tanto de luminosidade quanto ciano, magenta, amarelo e preto. Tá? Então aqui basicamente essa montagem está ok, eu simplesmente dou um play aqui, posso enviar o trabalho por aqui, posso mandar quantidade de cópias. Se fossem várias páginas, por exemplo, num PDF, eu poderia escolher a página do início até o fim. Começa na página 1, vai até a página 3 e as outras não. Okay?
eu não vou dar saída aqui porque o equipamento está carregado. Então, se eu der OK aqui, ele vai imprimir. Também posso clicar com o botão direito e iniciar o trabalho. Volta para a mesma página. Tá? Então, feito isso, eu estou enviando esse arquivo lá para a minha impressora e fiz a minha primeira impressão no Print Factory. Então, esse foi um vídeo curto, explicativo, desde a instalação até a configuração e a saída do primeiro arquivo no Print Factory. Aproveita e se inscreve no canal para continuar recebendo informações sobre o Print Factory e sobre o mercado de impressão digital aqui no Brasil. Então, um abraço e nos vemos no próximo vídeo.